Na parábola do semeador, Jesus fala de um semeador, um agricultor, com um saco de sementes pendurado por cima do ombro, saindo em seu campo a espalhar sementes. O semeador é muito generoso com sua semeadora. Ele não testa primeiramente o solo para ver se vale a pena o esforço. Em vez disso, ele lança a semente em todas as direções. Acompanhe a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 3 a 8, que diz: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. Jesus inicialmente fala do semeador, que espalha a semente. Algumas caem à beira do caminho, em solo compactado, devido à batida de muitos pés. O solo estava duro e a semente estava na superfície, incapaz de penetrar no chão. Tão exposta, a semente não escapou à observação dos pássaros, que sempre à procura de alimentos na época da semeadura, a viram. Eles desceram e tiveram uma refeição gratuita às custas do agricultor. Outra semente que foi semeada caiu em lugares rochosos. Não devemos imaginar que o semeador está jogando semente em grandes afloramentos de rocha nua. Os lugares rochosos descrevem um solo raso cobrindo um subsolo cheio de pedras, alguns centímetros abaixo da superfície. A princípio, a superfície primeira não teve um efeito adverso que afetasse a semente. De fato, inicialmente forneceu o que nós poderíamos chamar de um ambiente de crescimento acelerado. Neste solo superficial, haveria uma combinação de umidade e calor que promovem a rápida germinação da semente. E assim, no começo, as coisas parecem muito promissoras para as plantas jovens, mas com o passar do tempo, o mesmo sol que aqueceu o solo do caminho também fez secar a semente que caiu no solo rochoso. Sem a capacidade de penetrar suas raízes profundamente no chão, por causa da rocha, a planta jovem que mostrou tanta promessa secou e morreu. Ainda outra semente caiu entre espinhos, isto é, em um solo infestado com plantas espinhosas. Ao limpar a terra, o agricultor cortou os arbustos espinhosos, mas não arrancou suas raízes. No início, a semente começou a crescer e as plantas pareciam saudáveis, até os espinhos começarem a crescer ao lado delas. Então as plantas lutaram por umidade e nutrientes e, eventualmente, elas foram sufocadas pelos espinheiros e acabaram morrendo. Ervas daninhas e espinhos crescem naturalmente no solo deste mundo e eles são extremamente resistentes e adaptáveis. Mas as plantas que são boas para a alimentação devem ser cuidadosamente cultivadas ou elas não se desenvolverão adequadamente. Ainda outras sementes caíram em bom solo. Não foi difícil como as que caíram no caminho ou no solo rochoso ou infestado com espinhos. O bom solo era profundo e rico em nutrientes e tinha sido arado, preparado para receber a semente. Ali, as novas plantas poderiam afundar suas raízes no solo e extrair a umidade e os nutrientes necessários, mesmo durante o calor do verão. Lá não havia competição com outras plantas por espaço, e assim a semente germinou e cresceu e na hora própria produziu uma grande colheita, a 30, a 60 e a 100 por um do que foi semeado. Esta é uma produção notável. A abundância da colheita faz com que o fracasso da semeadura no solo em meio ao caminho, no solo cheio de rochas e no solo infestado de espinhos, dê ao agricultor um retorno significativo em seus trabalhos. Uma das características únicas da parábola do semeador é a interpretação detalhada dada por Jesus e registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas.
A semente plantada no caminho representa os que ouvem a mensagem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A semente é identificada como a palavra de Deus. Aqueles representados pelo caminho endurecido são os que ouvem o evangelho, mas não são impactados porque eles não veem seu significado ou relevância para suas vidas. Consequentemente, fica exposto na superfície de seus corações. E quando o maligno vê essa situação, desce como um abutre e arrebata a palavra semeada. Satanás conhece o poder da palavra, mesmo que não se curve a ela. Ele sabe que sua melhor chance de enfraquecer a força da palavra de Deus é impedi-la de entrar no coração do homem. Isso explica a opressão que alguns sentem em tais ocasiões. Às vezes, uma das partes mais difíceis da vida cristã é ler a Bíblia. Como cristãos, amamos a palavra de Deus, mas mesmo assim pode ser difícil lê-la com compreensão ou retermos seu conteúdo à medida que avançamos em nossa vida cristã. Parte dessa dificuldade é resultado de nossa pecaminosidade, mas algumas vezes são certamente o resultado de más influências espirituais e inimigos que tentam roubar a palavra tão rapidamente quanto é semeada. Além disso, lembremos-nos que precisamos da ajuda de Deus e do ensino do ministério do Espírito Santo se quisermos desfrutar da palavra. Deus não é apenas o autor das Escrituras, mas Ele é quem deve trazê-la aos nossos corações com salvação, santificação e poder. No mínimo, isso significa que deveríamos orar para que Deus abençoe sua palavra sempre que for lida e pregada. Se a palavra estiver apenas na superfície de nossos corações, não nos fará nenhum bem. As sementes que caem no solo rochoso e raso representam aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem com alegria. Mas, a princípio, eles parecem tão promissores. Há uma resposta entusiasmada e todos estão encorajados. O Senhor parece tão real para eles e eles falam livremente de seu amor e graça. Eles se envolvem na igreja e estão dispostos a servir em toda parte. Eles dão as costas aos velhos modos de vida e por um tempo as pessoas falam o que aconteceu com eles e louvam a Deus por seus testemunhos. Entretanto, esse estágio efervescente dura apenas um curto tempo. Quando surgem os problemas ou perseguições em suas vidas por causa da palavra, eles caem. O que aconteceu? Porque esses ouvintes da palavra tão facilmente se desiludiram. Eles caem porque não ouviram e receberam em seus corações toda a mensagem do Evangelho. Quando o Evangelho lhes é proclamado, eles se apegam à mensagem de perdão, paz, alegria, satisfação. Tudo isso é parte legítima do Evangelho, mas não representa o Evangelho inteiro. Ao longo da caminhada cristã, com as bênçãos prometidas no Evangelho, somos chamados a pegar nossa cruz e seguir Jesus. Somos instruídos a arrancar o olho direito se ele nos faz tropeçar, a cortar a mão direita se ela nos faz tropeçar. Pois convém que se perca um dos nossos membros e não vá todo o nosso corpo para o inferno, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Todavia, esses, comparados às sementes que caem no solo rochoso, ouvem apenas metade do Evangelho. Eles não avaliam o custo de serem um discípulo de Cristo, e então o que começa bem termina em desastre. A verdadeira fé persevera e produz discípulos. Infelizmente, o cenário do solo rochoso é muito complexo e às vezes é agravado por interpretações bíblicas equivocadas. Quando isso acontece, falsas esperanças podem ser geradas no convertido temporário, na sua família e até mesmo na igreja. Então, em vez de falar para que se arrependam e creiam no Evangelho, eles são vistos como desviados ou cristãos carnais, o que apenas agrava a situação. Tal erro pode ser fatal no final e, do ponto de vista pastoral, é irresponsável. Precisamos contar às pessoas toda a verdade sobre o reino dos céus. A semente que cai entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem até certo ponto em seus corações,
mas eles acabam por se mostrar infrutíferos, porque a palavra está sufocada pelas preocupações desta vida e pelo engano da riqueza. A princípio, eles parecem promissores, mas ao final decepcionam, porque não houve um trabalho profundo e completo de arrependimento. As raízes de desejos materialistas, se não forem controladas, se não forem arrancadas do coração, sufocarão a palavra. Há uma tentativa de servir ao Senhor e as coisas desta vida ao mesmo tempo. As preocupações da vida e a riqueza desonesta podem parecer relativamente benignas em si mesmas, mas podem ser tão mortais quanto os pecados mais comuns. O engano da riqueza está na promessa de uma vida boa e despreocupada, baseada em posses. Entretanto, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ou comprar nossa entrada para o novo céu e a nova terra. Os que são representados pelo solo infestado de espinhos não percebem que a verdadeira espiritualidade é como uma planta exótica que deve ser cuidadosamente cultivada, enquanto o pecado é como uma erva daninha que prospera por conta própria. O trágico nisso tudo é que essas pessoas, mortas espiritualmente, frequentemente permanecem plantados em seus assentos por anos. De fato, eles podem estar tão completamente mortos espiritualmente e ainda continuar ensinando na escola dominical, servindo na igreja, participando dos cultos, cantando louvores, falando palavras de oração, mas ao final eles são tão inúteis para o reino dos céus quanto plantas mortas no campo de um fazendeiro. Lidar radicalmente com todo o pecado conhecido, incluindo os pecados socialmente respeitáveis, como preocupação, ganância e idolatria material, não são opções na vida cristã. Esses espinhos devem ser erradicados se quisermos nos beneficiar da palavra de Deus proclamada para nós. Nesse sentido, precisamos orar uns pelos outros e nos encorajar mutuamente em nossa caminhada cristã. A semente que cai no solo bom representa aqueles que recebem a palavra e lhe permitem impactar suas vidas. Não apenas por um curto período de tempo, mas por todo o tempo. Nas palavras de Jesus, eles ouvem a palavra, entendem e ela produz uma colheita abundante. Alguns pensam que colheita se refere a novos cristãos que são alcançados como resultado do compartilhamento do Evangelho. Embora eu não queira descartar isso completamente, acho que o principal resultado é a santidade pessoal ou a produção do que Paulo chama o fruto do Espírito na vida deles. O bom solo representa pessoas que foram renovadas e transformadas pelo poder de Deus, que dá vida e muda vidas. Eles não são perfeitos e não serão até que vejam Jesus em glória. Mas, pela graça de Deus, eles fazem diferença onde Deus os colocou. É importante entender que os 3 tipos de solos inadequados não indicam um problema com a qualidade das sementes semeadas pelo semeador. A semente, em todos os casos, é a boa semente da palavra de Deus. Também não há problema com o semeador, que neste caso é o Senhor Jesus. Onde a palavra é semeada e as pessoas rejeitam ou a ignoram, ele trará julgamento. A parábola do semeador destaca nossa responsabilidade como seres humanos de responder à palavra de Deus e recebê-la em nossos corações. Nós devemos garantir que nossos corações não sejam duros, insensíveis, como o solo no meio do caminho, ou superficiais, como o solo rochoso, ou inóspito, como o solo infestado de espinhos. Nós devemos revirar, partir nossos corações duros, remover as pedras e ervas daninhas que impedem a palavra de crescer e dar fruto de arrependimento, de conversão a Cristo. Mas, felizmente, isso não é tudo. A Bíblia nos diz que o próprio semeador, o Senhor Jesus Cristo, tem o poder de transformar o coração humano. Ele pode quebrar nosso coração duro. Ele pode remover a rocha que impede a palavra de crescer profundamente. E ele pode remover os espinhos, o pecado, que contamina nossos corações e eventualmente sufoca a boa semente da palavra.
Ele pode transformar corações impróprios, inadequados para receber a palavra em bons corações nos quais a palavra crescerá e produzirá o fruto que somente o Senhor pode cultivar. E assim, a parábola do semeador fala da intervenção graciosa de Deus e atinge seu ápice na cruz, onde Cristo morreu para salvar seu povo de seus pecados. Ele morreu e ressuscitou para que possamos viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Não é preciso desesperar, existe ajuda em Jesus. Amém!